you say you're sorry and you want me back, back to you. Now you're sorry one more time, but that is not enough. No, no. And now you're getting close to me, but I won't be there. Cause I won't let you bother me again. I'd like to see you cry. So cry. So cry now, baby, cry. Cry, baby, cry. Cry now, baby, baby, cry. And now you say you're changed, that you're not the same one. And you want me to believe again, believe in velvet skies. But you must think that I could never live without you by my side, by my side. No, I won't let you bother me again. I'd like to see you cry. Cry, I don't care anymore. So cry now, baby, cry. What you say? Cry, baby, cry. So cry, baby, cry. Cry now, baby, baby, cry. Baby, cry. Cry, baby, cry. Cry now, baby, baby, cry.
Boa noite a todos. Nós vamos dar início ao ABMIB no ar, Ensino de Ventilação Mecânica no Brasil. É com muita alegria que eu estou aqui com a minha colega e amiga Vanessa Oliveira. Nós vamos fazer um debate, né, com quatro especialistas, super especialistas aí na área de ensino em ventilação mecânica no Brasil. E é uma excelente oportunidade para a gente discutir, especialmente para médicos, fisioterapeutas e enfermeiros que estão ali no dia a dia com paciente de ciência respiratória entubado, com diversas doenças, e uma hora com assincronia, outra hora podendo fazer uma vile sem a gente estar percebendo, paciente que às vezes está difícil de desmamar, vamos fazer um TRE, quando que a gente vai fazer? São várias perguntas, várias dúvidas. Muitas pessoas não sabem onde aprender. Temos as orientações práticas aí de ventilação mecânica super atualizadas para nos ajudar, que nós vamos também conversar sobre isso. Onde que eu vou me atualizar sobre o último ventilador que saiu, um monitor multiparamétrico que eu não sei como ele funciona. Esse ventilador está com um monte de modo ventilatório novo que eu não sei aí como funciona, quando que eu vou usar, que ventilador que eu compro para minha UTI. Tem um monte de coisa aí no mundo da ventilação mecânica que a gente precisa estar sempre atualizado, sempre a par, especialmente na hora de ventilar nossos pacientes, né, Vanessa? Então vamos participar aí do nosso Abib do Ar? Fala um pouquinho para gente. Eu me sinto lisonjeada de participar dessa mesa com tantos experts sobre ensino e pesquisa, né? Eh, o ensino de ventilação mecânica vem ao longo do tempo se modificando, se atualizando, desde discussão de casos simples à beira de leito até simulação realística e games. E a gente vai ouvir um pouco sobre isso com os nossos especialistas aí, cada um com a sua expertise em um tipo de ensino, né, Carmen? Uhum. Isso, a gente reuniu quatro especialistas com experiências diferentes, né? E vai ser uma bela oportunidade para a gente discutir sobre as diversas possibilidades que a gente tem de ensino, né? Ensino online, ensino com simulação, ensino com discussão de caso. Agora até a Vanessa mencionou, né? Estão começando a sair artigos sobre games para no computador para a gente aprender ventilação mecânica. Os Estados Unidos, com o pessoal da pediatria, está tendo uma experiência sobre isso, né? E, e como que a gente também pode verificar, né? Uma das perguntas que a gente vai querer discutir é como que a gente pode organizar e gerenciar tudo isso no Brasil com diferentes populações, né? Diferentes características regionais. Então, vamos ter aí também o Fábio, que é responsável pelo VENUT, que é o Curso Nacional de Ventilação Mecânica da MIB, que vai poder nos falar como que está sendo o ensino nas diversas regiões do Brasil, e vai ser uma ótima oportunidade para a gente aprender tudo isso. Então, para dar início, né, vou convidar a professora Roberta Fittipaldi Palazzo, né? Ela é médica pneumologista intensivista tanto do Hospital Israelita como do Hospital das Clínicas. Ela é assistente da UTI respiratória. Ela faz uma coordenação da pós-graduação do pneumointensivista da CETROS, né? Que é uma pós-graduação especializada. E ela também dá aulas na pós-graduação da UTI do Albert Einstein. Ela é cofundadora da mentoria Pulse e ela vai nos falar sobre ensino da ventilação mecânica online, né? Ela participa e coordenou o curso de ventilação mecânica online. Ela vai passar um pouquinho da experiência dela nesses primeiros momentos aí. Olá, Roberta, vamos lá? Olá, Carmen, boa noite. Doutora Vanessa, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui, com a nossa sociedade de terapia intensiva e falando de um tema, como eu falei um pouquinho lá nos meus stories, que é pouco discutido no dia a dia, mas de extrema importância e relevância
para o aperfeiçoamento, para a aprendizagem e para a jornada desse profissional no seu curso da terapia intensiva. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, vocês me digam se vocês estão, se estão vendo, acho que ela está de trás para frente. Prontinho. Então, obrigada pela apresentação, Carmen, você breve aqui. Para quem ainda não me conhece, esse arroba é o meu Instagram, doutora Roberta Fittipaldi. Ali eu também compartilho informações sobre ventilação mecânica, não tem nenhum conflito de interesse. E vou iniciar contextualizando o mercado do ensino online no Brasil. Esse é um censo de 2023, onde 81% das modalidades em geral de ensino, elas foram feitas à distância. E 93% mais de 93% dos alunos que entraram na licenciatura, eles optaram pela modalidade online. Sem polêmicas aqui, no quesito que recentemente o MEC proibiu alguns cursos de graduação na modalidade exclusiva online, no qual eu corroboro com essa decisão do MEC, nós temos agora uma decisão que eu acredito ser muito acertada sobre as pós-graduações serem no formato híbrido, no qual a gente já vive isso desde 2020. E como os senhores podem observar, os cursos online mais procurados, sejam nas plataformas mais comuns, como Hotmart, até plataformas mais específicas, como plataformas próprias de empresas de ensino, saúde e bem-estar, eles são um dos top trendings nesses cursos procurados, mostrando a nossa importância aqui. Vocês podem ver que esse consumidor, a maior parte, gira em torno de mulheres, em torno de 25 a 35 anos, ou seja, são mulheres, são profissionais que estão no auge do mercado de trabalho e estão querendo se aperfeiçoar no sentido das suas especialidades e subespecialidades. 54% dos internautas em 2023 já adquiriram um curso online, mas é um grande desafio. Nós que já trabalhamos no online, eu trabalho desde 2018 com um dos primeiros cursos de ventilação mecânica online do nosso país. É um grande desafio para esse aluno ele concluir o curso online. Quem aqui já se matriculou, quem aqui já fez curso online e acabou deixando de lado e acabou ficando no meio do caminho e não concluindo, porque o grande desafio para nós, professores do online e também consumidores de curso online, é terminar esse curso, porque o engajamento é muito mais difícil. Eu preciso de uma motivação muito maior desse aluno, desse consumidor, para que ele efetivamente ele conclua o curso. Em média, em torno de 300 a 800 reais. A construção de um curso médico online, ela é muito mais desafiadora. Nós estamos falando de profissionais de saúde para profissionais de saúde. Então, nós precisamos trazer não só a autoridade, mas um direcionamento estratégico que gira em torno da prática clínica. E como fazer prática clínica no ensino online? Que eu não estou do lado do meu aluno, eu não estou ao lado desse profissional para pegar na mão, para mostrar, para dizer. Existem diversas estratégias de conteúdo, a professora Carmen, a professora Vanessa comentaram, onde a gente pode utilizar simulações, games, onde a gente pode utilizar perguntas, podcasts, WhatsApp. Quem é meu aluno aqui? Eu já vi que tem alguns alunos meus aqui assistindo essa live, sabe que o tempo todo, nas minhas turmas, seja da mentoria, seja dos meus cursos online, eu estou colocando algo para trazer essa motivação, esse engajamento. Portanto, a definição do nicho no qual nós trabalhamos no curso online é importantíssima. E eu gosto de falar aqui que nessa definição de nicho, ela sempre vai girar na verdade. Então, por mais que a gente não tenha o olho no olho da sala de aula, como eu tenho com alguns alunos, a verdade,
o que você faz no teu dia a dia, na sua prática clínica, e na verdade, na humildade também, em alegar que, olha, isso eu vou estudar mais, isso eu vou trazer uma nova informação para vocês, isso gira em torno desse direcionamento estratégico para que o teu curso online ele seja um sucesso. Então, defina um nicho e seja verdadeiro com esse seu nicho, mostrando realmente o que você faz. Quem já me acompanha há muito tempo, ó, minha carinha novinha aqui, sem óculos, sem presbiopia, ainda, lá desde 2020, nós começamos com webinars, Carmen participou, o professor Marcelo Alcântara participou, eu só tenho minhas inspirações de mestres aqui hoje nessa mesa. Esses cursos todos, eles culminaram num simpósio que veio no pós-pandemia, em 2021, e foi um simpósio totalmente online, porque a gente ainda não tinha a nossa interação presencial ainda, e foi um grande desafio. Eu nunca tinha participado de um simpósio online, onde todos os participantes eles estavam à distância, a gente precisava, e eu precisava interagir de uma sala com eles e com o público. E diante de todas essas estruturações que nós tivemos ao longo dos anos, como eu mencionei anteriormente, desde 2018, nós vamos aperfeiçoando até surgir o curso de ventilação online, no qual eu vou confessar para vocês que quando me propuseram esse curso online, isso era 2015, eu trabalhava com uma outra empresa de cursos e eu falei para os diretores, para os coordenadores, é uma maluquice a gente ensinar ventilação mecânica online. Como que eu vou mostrar como uma ferramenta funciona, como essa ferramenta, ela, da forma como a gente ajusta, isso vai alterar o paciente, totalmente sem ver esse aluno e totalmente distante dessa ferramenta. Beleza. Foi aí que veio essa construção de jornada, em agregar um conteúdo teórico, uma entrega de conteúdo teórico, em fazer com que esse conteúdo teórico tenha sentido para esse aluno através de aplicabilidade de simulações. O professor Marcelo Alcântara está aqui, ele é um grande parceiro dos nossos cursos com o simulador Xlang, com simulações de casos clínicos que muitas vezes são do nosso dia a dia, mostrando a verdade, mostrando que a gente está na linha de frente, a gente está sentindo o que esse aluno também sente. Isso, eu tenho certeza que isso é uma grande ferramenta do online. Quando você está na realidade daquele aluno, é muito mais fácil transmitir isso para o público, mesmo que ele não esteja ali no presencial. Estudo de casos, desafios clínicos, em quiz, em podcasts. Existem hoje diversas ferramentas que as plataformas oferecem por inteligência artificial. Os grupos de WhatsApp, que eu acho incrível, porque tudo depende do que eu coloquei aqui em destaque, do engajamento desse aluno. O engajamento desse aluno que é o sucesso do aprendizado. A partir do momento em que eu tenho esse aluno engajado a fazer as aulas, a estar participando das simulações, eu consigo reavaliar as minhas estratégias, como vocês podem ver aqui nesse slide, as minhas estratégias de ensino, de entregáveis que eu estou fazendo, e eu consigo analisar toda essa jornada desse aluno. No meio marketing, a gente chama de jornada do cliente, mas pode ser como vocês quiserem chamar, é a jornada desse aluno que está dentro da tua plataforma online. E é a partir dessa reavaliação que eu consigo ajustar pontos no qual eu, às vezes, estou errando. Então, quando o ponto de vista do online é justamente esse feedback constante, porque a gente erra o tempo todo quando a gente não está ali do lado. E você entregar um produto, entregar um conhecimento e ter essa avaliação, é aí sim que você sabe
que você está no caminho certo. E esse caminho certo, ele veio de diversas formas, como vocês podem ver aqui, com a simulação, com o Xlang, com a simulação com vídeos, com casos clínicos, com desafios que nós colocamos lá nos nossos grupos online, com provas. O nosso aluno ele faz uma avaliação pré e pós-curso, e tudo isso vem tendo um feedback positivo sempre ao longo desses anos. Milhares de alunos que passaram nas nossas plataformas, que passam nas nossas plataformas e trazem esse feedback. Isso culminou, como a professora Carmen falou, em uma pós-graduação dessa área de pneumointensivismo para médicos, para trazer justamente esse médico mais para a proatividade da ventilação mecânica. Nós precisamos estar proativos, tanto na forma como nós trabalhamos na ventilação mecânica, como também na forma como nós passamos a ventilar esse paciente, ou na forma como nós transmitimos ventilação mecânica para a nossa equipe multiprofissional. Essa responsabilidade precisa ser nossa. Eu quero finalizar mostrando que o grande desafio do ensino online é você engajar e motivar esse aluno para que ele conclua eventualmente esse curso. É incrível o alcance que nós temos, é um alcance continental. Os feedbacks são ferramentas fundamentais para o sucesso desse aluno e para o sucesso dos nossos cursos, porque é através deles que nós estamos em constante aperfeiçoamento para sempre trazer a melhor entrega e o melhor resultado final para esse aluno. Obrigada. Vanessa, você está com o microfone desligado. Desculpa. Imagina. Excelente apresentação, Roberta. Realmente o estudo da ventilação mecânica online é um desafio, assim, é muito difícil. Quem consegue fazer isso, eu bato palma, né? É bem difícil. Eu queria chamar agora o Dr. Marcelo Alcântara, pneumologista intensivista, idealizador da plataforma Xlang para ensino de ventilação mecânica, professor da Universidade Federal do Ceará e da Unicrist. Eu vou pedir para ele conversar conosco sobre, sobre a ventilação mecânica, o ensino da ventilação mecânica com a plataforma Xlang no Brasil. Qual é a experiência que ele tem? Muito obrigado, Vanessa, pela apresentação. Dar uma boa noite a todos. Em especial, agradecer a AMIB, em nome da professora, querida professora Carmen Valente, a nossa mentora aí de várias iniciativas de ventilação mecânica no Brasil, e fomentadora de pesquisa e ensino na área. Cumprimentar meus amigos, meus queridos amigos e amigas, Roberta, Alexandre, Fábio, todos vocês que são, como eu falo, apaixonados por ventilação mecânica e apaixonados pelo ensino da ventilação mecânica. Bom, sendo bem breve aqui nos 10 minutos, eu vou primeiro destacar por que é tão importante esse tema, né? A gente tem uma taxa de mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica nos Estados Unidos, em torno de 1/3 dos pacientes intubados acabam falecendo nesse episódio de intubação, né? Isso nos Estados Unidos. Os números do Brasil não são muito... não existem grandes estudos de coorte, né? Mas números como 40% a 50% de mortalidade são descritos. Então, a gente tem uma tarefa enorme de usar a ventilação mecânica da melhor forma para os pacientes sobreviverem a um evento agudo que requer suporte invasivo, principalmente, né, cuja taxa de mortalidade é muito alta. A pandemia mostrou claramente que a gente tem um despreparo, no geral, na média, para lidar com esses pacientes. Infelizmente, os números de mortalidade do Brasil foram muito elevados também nos pacientes intubados, né? Então, dito isso, e eu queria pontuar esses pontos, eu vou trazer um pouco da experiência de simulação virtual, uma ferramenta que a gente vem desenvolvendo há pelo menos 13 anos, vai lá, e que já foi possível colher uma experiência que eu vou compartilhar um pouco com vocês.
compartilhar aqui os slides. Ok. Passar aqui para o PowerPoint. Então, vamos lá. Tentar aqui ser breve, né? Por causa do tempo. Diminuir aqui. Perfeito. Muito bem. Então, claro, eu tenho aqui uma convergência de interesse, né? Eu sou idealizador da plataforma Xlang e continuo desenvolvendo e trabalhando dentro dela. E o nosso desafio é transformar, capacitar, né, os cérebros de médico, fisioterapeuta, enfermagem, que lidam com essa máquina, que infelizmente ainda é muito pouco inteligente, muita pouca inteligência artificial está dentro dela para nos ajudar, né? Então a gente tem que fazer todos os controles para fazer essa máquina bombear ar para dentro dos pulmões e interagir com uma máquina muito mais complexa, muito mais sensível, que é o paciente, né? Seu drive respiratório, seu sistema respiratório complexo e os outros órgãos, né? E fazer isso funcionar da melhor forma requer muito ensino e treinamento. E esse ensino e treinamento, assim eu tive esse tipo de ensino, quer dizer, um ensino em mundo real, né? Que ele é muito bom, sem dúvida nenhuma, eu diria que é o padrão ouro, sem dúvida nenhuma, o treinamento em serviço, mas tem muitas restrições, né? Restrições desde restrições físicas, operacionais, o espaço exíguo nas UTIs, né? A limitação de modelo e marca que você utiliza, a questão do tempo insuficiente à beira do leito, porque você tem que cuidar do paciente também, enquanto a gente está explicando algum conceito ou atividade, e a impossibilidade de testar ajustes ali na hora, sem dúvida nenhuma, com poucos cenários, portanto, que você pode demonstrar em pouco tempo, né? Então, isso também é importante. E, sem falar nos riscos. Quer dizer, adentrar numa UTI com alunos, com residentes, enfim, fazer uma reunião ali à beira do leito, implica em riscos até relacionados à infecção, por exemplo, dentro da UTI. CCH fica com um olho desse tamanho quando você entra com alunos para dar alguma atividade didática dentro da UTI, com uma certa razão, porque ali é mais gente que vai estar circulando. A gente tem um avanço aí de simuladores mecânicos, simuladores realistas, né? O exemplo mais usado no mundo, vocês estão vendo no vídeo aí da direita, que você está olhando, é o ASL 5000, é um simulador de respiração, realmente, de movimento respiratório, não de troca gasosa, mas é um pistão que se movimenta reproduzindo a mecânica respiratória, e você pode acoplar um ventilador a ele. Isso é muito bacana, sem dúvida nenhuma, para ensinar mecânica respiratória. Porém, há restrições também a esse tipo de simulação. Existe uma limitação também de participantes, por óbvio, uma limitação do uso do modelo ou marca que você está explicando ali na hora, e limitações em relação à troca gasosa, que é outro componente fundamental do ensino da ventilação, né? Então, existe um simulador mais recente, que eu não tive acesso ainda, que simula a troca gasosa também. Eu não estou lembrado aqui do nome, mas a gente pode ver isso depois. E existem simuladores virtuais. O Xlang, ele está nessa foto aí, sendo utilizado, a plataforma Xlang está sendo utilizada com o Xlang Trainer, que é o nosso mais recente simulador, né? Que é um simulador que permite uma interação entre o aluno com um caso clínico para resolver uma situação problemática, né? E assim obter um score e feedback. Então, esse é um tipo de simulação que pode ser feito em laboratórios de informática, pode ser feito online à distância, com um grande número de pessoas. Então, a gente tem essa vantagem, um número de participantes bem maior, treinamento online e independência de marca ou modelo de ventilador, uma diversidade de cenários muito grande que você pode fazer em pouco tempo. Dar um exemplo, treinar várias assincronias durante uma manhã, e você aprender realmente a lidar com o conceito diagnóstico e resolução de assincronias, é um exemplo aqui. Feedback imediato para o usuário, menor custo, porque você não tem esses equipamentos sofisticados como um ventilador ou um simulador realista, e o risco zero para os pacientes, né, para os envolvidos aí nesse treinamento. E essa palavra, aprendizado ubíquo, né, é nada mais do que dizer que você pode aprender, digamos, em qualquer lugar, a qualquer hora, porque esses exercícios online de simulação estão disponíveis 24 horas, 7 dias por semana,
ao longo de todo o ano. Então, é possível um aprendizado permanente. A literatura vem trazendo alguns trabalhos mostrando que uma comparação entre uma simulação web-based, né, como é o Xlang, comparado a uma simulação on-site, que seria um simulador realista, ele pode ter resultados de forma interessante, até semelhante para algumas competências, como, por exemplo, a análise gráfica de curvas e assincronias. O resultado em termos de score pós-teste, tanto de um treinamento on-site quanto de um treinamento web-based, com um simulador na web, né, o resultado foi similar, né? Então, isso mostra que é possível você conseguir, pelo menos alguns conceitos, treinar de forma consistente na web. E apresentando aqui a família de simuladores Xlang, para caracterizar que temos dois tipos de simuladores. O primeiro é um simulador, que é o Xlang, que foi o primeiro que nasceu. Filho dele é o Physiolang, o outro filho é o Oxylang, são filhotes aqui, porque ensinam a fisiologia da ventilação, e o outro é a oxigenoterapia, algo mais simples. Mas o Xlang nasceu como o primeiro simulador e foi feito para professores demonstrarem a ventilação mecânica, né? E depois nasceu, então ele é um simulador tipo sandbox. Eu vou mostrar esse conceito mais adiante com um pequeno vídeo. É um simulador tipo caixa de areia, onde a gente entra e faz demonstrações, né? E o Xlang Trainer, ele é um simulador mais novo, ele é voltado para guiar o aluno em cenários clínicos para resolução de problemas, e ele tem uma aplicação diferente. Então, o Xlang agora está numa versão 3.0, então a gente vê aqui nesse vídeo, ele é carregado na web, precisa ter conexão com a web, tá? Para ele funcionar, isso é importante. Então a gente tem um paciente com todas as características possíveis que a gente vai criando para ele, a gasometria arterial e a monitorização de ventilação, oximetria e agora a capnografia. Vocês estão vendo a curva de capnografia que a gente incorporou no final do ano passado, né? E aí os módulos básicos, a gente desenvolveu esses módulos, que era custoso desenvolver mais módulos, e os parâmetros de monitorização. Então aí é possível você demonstrar, vamos ventilar um caso de SARA moderada, o professor pode projetar isso numa tela, mostrar que vai ter muita hipóxia, que a saturação vai cair, a frequência cardíaca vai subir, né? A gente modelou um paciente que responde à hipóxia, por exemplo, com taquicardia, e você pode mostrar que a FO2 do paciente nesse cenário, né? Então a saturação aí subindo, já com o ajuste da FO2, tá? Meu vídeo deu uma congelada aqui, mas depois seguiu. Muito bem. E, além disso, a gente tem algumas novidades, quer dizer, você sempre vai fazendo inovação incremental. Agora o paciente pode ser responsivo a PIP, tem posição prona para ser demonstrado também, o efeito, e o que isso impacta na troca gasosa, que eu particularmente acho que é um ponto muito importante aí do treinamento para os nossos alunos, né? Além da parte de mecânica, toda ela. O outro simulador é o Xlang Trainer. É um simulador bem diferente, vocês estão vendo que a tela aparece com um caso clínico, uma vinheta. Deixa eu tirar o som aqui. Ele mostra uma vinheta do caso clínico, por exemplo, um paciente com DPOC, com assincronias em PSV, e aí o indivíduo, o aluno dá um ok, e aí ele entra no caso clínico já para resolver o caso com uma tarefa a ser realizada em um determinado tempo, né? Ele tem um tempo para fazer a tarefa está aí mostrada. Então, por exemplo, diagnostica as assincronias e corrige as assincronias, e aí ele vai analisar com calma, no tempo dele, as assincronias que estão aí na tela e fazer o diagnóstico. Vocês estão vendo aí, tem esforço inefetivo, tem ciclagem tardia. Então, ele vai responder a pergunta que foi feita, isso vai ser avaliado, né, pelo sistema, e ele vai tentar corrigir. Então, nesse caso, ele vai tentar aí modificar os parâmetros, aumentar o percentual de ciclagem, aquela coisa toda que a gente tem nas aulas nos cursos de ventilação mecânica. Ele vai botar em prática um conhecimento que ele obteve, por exemplo, com uma aula teórica. E aí ele vai colocar também um ajuste de fluxo, se quiser, etc., e vai resolver a assincronia. E com isso, quando ele resolve a assincronia, ele, no final,
ele vai considerar, pode colher uma gasometria também, nesse exercício não tem importância esse item, e ele vai finalizar, quando ele achar que está pronto, vai analisar os seus resultados, comparando o que ele realizou com o que seria esperado, e isso vai proporcionar um score para esse aluno, né? Também o feedback é apresentado nessa tela de resultados. Vocês vão ver aí embaixo, tem um feedback para o aluno, explicando o esforço ineficaz, a ciclagem tardia e o score que ele obteve ali no final, né? Então, esse é um simulador do tipo guia, que é bem diferente do Xlang demonstração. Só para citar aqui, finalizando, a gente tem esse estudo, foi publicado esse ano, né? É um estudo que foi feito com a Juliana Ferreira, que orientou. A Xlang teve a oportunidade de apoiar, eu também pude participar na confecção de alguns exercícios que foram aplicados a residentes do INCOR, né? Um curso online que incluiu o Xlang Trainer nesse curso, e depois na avaliação. E o resultado aqui, para resumir, em azul escuro é o grau de confiança máxima, em amarelo é uma insegurança, né, em conduzir os pacientes. Então, a gente vê que antes e depois do curso há um aumento da confiança, né, a barrinha fica mais azul, tanto para várias competências, como setar o ventilador na ventilação protetora ou diagnosticar, por exemplo, a sincronia paciente-ventilador, uma melhora do grau de confiança dos alunos. O NPS, né, de recomendação do curso, bem elevado, 9,2. Parabéns aí ao Macedo, a Juliana e os demais autores. Então, a gente pode trabalhar numa projeção de que a gente precisa considerar várias técnicas de ensino, né? Então, a simulação virtual seria uma opção. E aí segue o meu contato da Xlang para a gente discutir mais. Um colega meu uma vez falou uma frase que eu nunca esqueci, que é: errar é humano, simular é divino, né? Esse colega está aqui entre nós, é o Alexandre Isola, Alexandre Marinho, e essa frase eu sempre levo em conta quando estou trabalhando os casos de simulação. É bom errar na simulação, é bom aprender com o erro, e isso tem uma característica muito boa no aprendizado. Obrigado. Parabéns, Marcelo, sempre atualizando e ficando cada vez mais complexo o Xlang e cada vez mais real e com todas as possibilidades de ensino, né? Muito bacana. E a gente vê que na prática funciona, né? E está formando muita gente aí no Brasil para ventilar melhor os pacientes. Obrigado. Agora, para a gente dar continuidade antes da discussão, né? Vamos chamar o professor Alexandre Marini Isola. Ele é médico intensivista pela MIB, pneumologista pela Unifesp. Ele é médico gestor do Departamento de Educação Continuada do IMED Group, né? Tem bastante prática aí nos cursos, tanto de ventilação como de outros cursos aí na terapia intensiva de formação dos nossos intensivistas. É vice-presidente da SOPAT. Vem aí o COPAT, né, que é o Congresso Paulista, e depois o CBMI, são dois congressos importantes aí da área de medicina intensiva. Fiquem atentos aí para as datas, né, para poder participar com a gente. Ele é membro do board do curso Venut, ele é um dos idealizadores e que milita aí, né, pelo Venut, que é um curso nacional de ventilação mecânica há muitos anos, e ele é membro do comitê, né, de insuficiência respiratória e ventilação mecânica da MIB, ele foi o presidente, ele sempre está atuando aí, e ele faz muita coisa aí pelo Brasil para melhorar o ensino e melhorar a nossa compreensão aí dos ventiladores mecânicos. Ele vai abordar como ensinar a ventilação mecânica na prática, né? Que às vezes na teoria tem muita coisa, mas como a gente vai ensinar na prática, verificar que o aluno está aprendendo. Então, o Alexandre é um dos maiores especialistas aí no Brasil sobre ensino de ventilação, e a gente vai poder compartilhar aí a experiência dele por esses próximos minutos. Obrigada, Alexandre, pela presença. E Carmen, vamos obrigado a lá. você. Realmente muito honrado de estar aqui hoje nessa mesa com colegas que são inspirações para mim, começando de você, como sempre. Marcelo, fizemos residência juntos, Roberta, Vanessa, que fundamental aí no ensino da ventilação, e o Fábio, que também fizemos residência juntos e que estará aqui também com a gente daqui a pouquinho.
Então é uma grande honra. Eu vou compartilhar aqui alguns slides com vocês. Deixa eu ver se vai aparecer. Ficou muito bom, né, essa ordem, porque tanto a Roberta quanto o Marcelo já trouxeram aspectos muito importantes no ensino moderno e atual da ventilação mecânica, né? A gente sabe que educar os médicos é muito importante, porque a gente tem uma situação X em qualquer serviço e com treinamento e desenvolvimento a gente pode chegar numa situação melhor. Muitas pessoas acham que basta fazer um curso, né? Vai lá, faz um curso e aí já melhora tudo. E a gente sabe que não é assim, né? O curso ele tem alguns aspectos que têm que ser considerados. E é sobre isso que eu quero falar. Quero falar alguma coisinha sobre o que é importante para realmente fazer o catch, né? Pegar o ingrediente secreto aí que traz o aluno, que faz com que ele altere a sua conduta clínica, né? Porque mudar não é fácil. E nós estamos falando em educar adultos. Educar adultos passa por propor mudança. O adulto ele já tem um bagageiro, ele já tem uma bagagem de experiência e você vai chegar para ele e falar, olha, o jeito B é melhor do jeito que você faz agora, do jeito A. E isso às vezes incomoda. Então a gente precisa realmente acrescentar alguma coisa que agregue valor. Mudar o comportamento é mais difícil para o adulto, por conta disso. Ele já traz essa bagagem. Então, um médico formado, né, o que estimula ele a estudar novamente depois que ele se gradua? Procurar uma residência, procurar uma especialização, procurar um curso, enfim, o que for. A gente pode pensar aqui, ficar debatendo e vai achar 10, 15 causas, mas no fim todas convergem para 3 causas, que realmente vai fazer a pessoa se mover e sair do lugar. A primeira, né, eu vou ser um melhor profissional para o meu paciente. Então, se eu aprender tal coisa, se eu for estudar tal coisa, eu vou ser um médico melhor, eu vou ser um profissional de saúde melhor para o meu paciente. Beleza? Maravilha, essa é a mais nobre de todas, né? A segunda, eu quero ser reconhecido por ser detentor dessa competência. Isso não tem nenhum problema, isso é nobre, e a pessoa quer ter essa competência reconhecida pelo paciente, pelos pares, pela sua sociedade, enfim. Ela é uma referência naquele assunto. Ótimo. No hospital que ela trabalha, na instituição, né? Alguém que entenda de ventilação, no caso, e assim ela vai se dedicar a um estudo. E por fim, que não é nenhum crime, nenhum erro, eu vou ganhar melhor. Ou seja, se eu tiver melhores recursos para oferecer, às vezes eu vou ser reconhecido por isso e vou ser melhor remunerado. Então, se você não tiver um desses 3, fica muito complicado você atrair o colega para fazer a sua melhoria, a sua caminhada de jornada, o seu lifelong learning, né? Então, a gente tem que ter isso em mente no nosso dia a dia. Porque a pior coisa que tem é você chegar para um adulto e falar, olha, você tem que fazer esse curso porque é obrigatório, porque é um hospital, porque é acreditador, enfim. Isso não é bom. O ideal é que ele queira procurar, que ele queira, que ele veja valor no curso, né? Lembrando que o nosso cérebro ele sempre vai escolher as vias neurais já criadas por nós. Nós criamos hábitos, nós criamos experiências e o cérebro tende a seguir sempre esse hábito, sempre essa experiência. Então, quando a gente chega e propõe mudança, propõe educação, né? Educar é sempre mudar. Então, você vai falar alguma coisa nova ou falar alguma coisa diferente daquilo que era feito, você está propondo isso aqui. Você está propondo que ele desbaste a floresta, abre a picada, coloca a pedrinha, faz o asfalto. Isso tudo demanda energia e esforço. E se a pessoa não fizer isso com dedicação, a tendência é ela voltar para o caminho anterior. Isso acontece em tudo na nossa vida, né? E aí o professor ele tem que ter isso em mente. Ele não pode ficar resistindo e nervoso, achando que é hostil por parte do aluno essa resistência. Não é, isso é fisiológico. Então a ideia é criar novos hábitos e trazer novos conhecimentos que realmente ele perceba que vai trazer algum valor para o seu paciente, para a melhoria dos cuidados, para a sua vida. Então, a contramedida para tudo isso é o pensamento científico. A gente faz isso sem perceber, né? Que é a rotina de coordenação intencional. Ou seja, você acha que vai acontecer uma coisa, executa uma ação, vê o que aconteceu e aí vem o aprendizado. Então, quando você faz esse tipo de ensino, isso realmente atrai. E é isso que a gente tem que tentar aplicar no ensino da ventilação mecânica. Queria lembrar alguns conceitos importantes, uma vez que a gente está falando de ensino, né? Muitas pessoas acham que a pedagogia é aquela arte de ensinar as crianças, e não, né? A pedagogia é a ciência de ensinar a todos, né? Claro que nós vamos acertar a estratégia de acordo com a nossa plateia, de acordo com as pessoas com quem a gente está falando. Hoje em dia tem uma questão geracional muito grande, que tem que também ser levada em consideração. Mas a pedagogia, ela
tem esse formato de emissor-receptor do conhecimento, né? E dentro dela, alguns consideram uma parte da pedagogia, outros consideram uma outra área, que é a andragogia, né? A andragogia que é o ensino do adulto, a ciência de ensinar adulto, né? De auxiliar o adulto a aprender. E dentro da andragogia, o que você precisa fazer é valorizar as experiências prévias. Então, você chegar para um adulto e falar, olha, tudo que você fez até agora não vale nada, não é bom, e aqui que bom é isso que eu estou ensinando, isso não é positivo. Positivo é você valorizar o que foi feito até então e acrescentar algo novo, mas que ele possa ver que isso que está sendo acrescentado vai realmente se transformar em algo melhor, um resultado melhor, criando essa prontidão para aprender, como eu tinha dito antes. E a paragogia, né? Em inglês peeragogy, que é justamente o que a área da saúde respira paragogia, né? Quer dizer, toda aquela cadeia de preceptor, internos, residentes, todo mundo um ensinando o outro, é muito importante também para a transmissão do conhecimento. E na ventilação mecânica, isso também acontece. De maneira que dentro da andragogia você vai ter um facilitador que vai emitir conhecimento, mas também vai receber conhecimento do aluno, vai aprender com esse aluno, e todos vão ser professores e alunos. É uma coisa que a gente percebe bastante nos cursos de ventilação práticos, né, no Venute, por exemplo, onde há uma troca intensa de informações com os alunos. Na pirâmide de Dale, a gente percebe isso claramente, né? Que é muito importante que a gente crie ações de desenvolvimento, cursos, etc., atrativas. Então, para isso, a gente deve tentar usar o ensino ativo. O que é o ensino ativo? Onde ele participa de uma discussão, onde ele faz um teatro ou uma vivência, no caso, uma simulação. Essa simulação pode ser online, como o Marcelo bem colocou, pode ser online, como a Roberta tinha colocado de outra forma, e pode realizar uma vivência prática realmente. Então, hoje nós temos várias opções para usar de ferramentas de ensino, desde a parte teórica convencional, as oficinas, os workshops, o curso híbrido, parte online ou totalmente online, síncrono ou assíncrono, sala de aula invertida, games, tudo isso já foi comentado aqui de alguma forma, não vou me aprofundar em cada um deles por causa do tempo. Eu queria comentar o seguinte, que ensinar não garante aprender. A pessoa vai, ela olha, ela responde o pós-teste, você acha que ela aprendeu alguma coisa? Beleza. Você pode até medir isso, mas lembrar que ensinar não garante aprender. Quando você acha que ela aprendeu, aí geralmente a gente se dá por satisfeito. Olha, tirou nota boa, aprendeu. Mas o problema é que aprender não significa em aplicar. A transformação atitudinal é muito importante. E esse é um esquema muito legal desse artigo de Moore, onde ele coloca o seguinte: se você pegar esse V aqui e olhar da esquerda, aqui onde eu estou apontando, espero que vocês estejam vendo minha setinha, daqui para cá, você vai fazer um diagnóstico da situação daquele assunto, por exemplo, ventilação mecânica, o impacto na saúde populacional, na saúde daquele paciente. Aí você vai fazer uma análise da sua equipe, você vai então idealizar um momento de ensino, você vai atrair essas pessoas para participar, ou seja, agregar valor. Você vai fazer uma medida prévia, um pré-teste, e aí você vai fazer o desenho, o design instrucional do que você quer fazer. Então, o que você quer ensinar, como você quer ensinar, qual a sua intenção com aquilo, qual o seu objetivo, e aí você vai aplicar esse processo de ensino. Ao final, todos nós fazemos uma prova, né? Sempre todo curso tem uma prova. E a gente percebe, a não ser que seja um muito deficitário o curso, que há uma melhora importante durante do ensino. As notas sobem, as pessoas melhoraram e a gente fica satisfeito. Olha, eu consegui transmitir o conhecimento. Agora, o que eu preciso saber é se esta transmissão vai ser transferida para a performance clínica e se essa transferência para a performance clínica vai impactar na saúde populacional e na saúde do paciente. Estes indicadores é que fazem realmente a diferença e é aí que a gente tem a grande dificuldade de fazer essa mensuração de acordo com o tipo de curso que você está montando, de acordo com a ação que você está tendo. A gente pode discutir isso com calma depois, mas isso é um ponto muito importante, porque é a consequência que a gente deseja de todo esse encadeamento de ações. Então, em relação específica à prática de ventilação mecânica, o que a gente tentou introduzir quando idealizou o Venute, junto com outros colegas, o Péricles, etc., foram vários médicos que participaram, nós tivemos aí casos clínicos, né? Situações de quase erros. Então, é muito importante que durante uma aula teórica mesmo, você coloque casos clínicos e faça correlações constantes com a situação que você está propondo de solução. Então, isso aqui é uma coisa que é instantâneo para o aluno. Quando você faz isso, você percebe que eles ficam ligados.
é que esse pensamento, nossa, isso já aconteceu comigo, eu já me vi nessa situação. A hora que ele se vê desse jeito, você consegue fazer a ligação, a conexão. O link está feito. E nessa hora o interesse começa a aumentar cada vez mais. Se você só fica despejando informação sem fazer a conexão clínica, isso é pior. Então, nessa hora, a conexão do abstrato com o prático é o que vai fazer com que ele tenha valor. Ele fala, nossa, isso que ele está falando é um pouco complexo. Mas olha, realmente ele está mostrando aqui que eu vou resolver o cara que está com asma, eu vou resolver o paciente que está com SARA, eu vou sair dessa situação de palpos de aranha e vou conseguir dar um jeito, né? E é muito legal. A gente vê isso, por exemplo, na aula de fisiologia. A gente começa, fisiologia, fisiologia, mas os exemplos práticos são tão intensos que eles começam a se envolver com a aula de uma forma muito legal e veem a importância de você fazer realmente essa conexão, organizando a teoria e direcionando a realidade. Por fim, nós temos que definir o que a gente quer ensinar, né? A gente tem que definir marcos de aprendizado, a gente tem que ter a meta clara com aquele cenário, demonstração prática. O que eu vou fazer? Ao final desse cenário, tem que ser capaz de ventilar um paciente com SARA em prona ou em decúbito ventral, como for. Então, você precisa ter isso claro para você então poder aplicar em modelos que você vai definir. OSCs, mini casos clínicos, você define isso como vai ser, mas tem que ter uma meta. E o instrutor, todos os instrutores têm que seguir essa meta. Quer dizer, independente do nível prévio dos alunos, ao final daquele cenário, você tem que ter transmitido isso, ele tem que sair com alguma capacitação que você definiu para aquele cenário especificamente. Então você vai poder usar metodologias ativas, né, aprendizagem por pares, team-based learning, então você pode colocar desafios para os times desenvolver, gamificação, serious games, né, como foi colocado hoje no artigo que a Carmen citou da pediatria. Então, quizzes são importantes, desafios clínicos, e você também pode usar o branching narrative, que é muito legal, eu vou comentar para encerrar. Mas um último recurso, não deixar no dia a dia, na residência. O Marcelo falou das dificuldades, dos riscos de ter pessoas dentro da UTI, mas nós temos hospitais escola, né? E temos pessoas que estão lá dentro. Então, nesse momento, é muito precioso você passar uma visita dedicada à ventilação mecânica. Então, nesse momento, mostrar todos os detalhes, aprofundar um pouco nessa questão da ventilação. É um momento de discussão de ventilação mecânica com os residentes, com os médicos, com os alunos, se tiver internos, fazendo o PDCA de tudo, porque a medicina é o eterno PDCA, né? Então você vai planejar o que você vai fazer, você vai executar o que você vai fazer, depois você vai reavaliar o que aconteceu e vai fazer de novo e vai modificar. Então, tudo isso você vai rodar e vai fazendo essa modificação e vai fazendo essa conexão, de maneira que o aluno entenda o que ele fez no ventilador, qual é a consequência fisiológica, o que aconteceu com a gás, o que aconteceu com a hemodinâmica, e tudo isso vai se conectando e formando aí uma amálgama que permite o aprendizado da ventilação mecânica, que é complexo, mas que é plenamente possível de ser realizado. Não esquece que quando você for usar a branching narrative, o que é a branching narrative? Você simular cenários que o aluno pode dar uma resposta e aí ir para um caminho, ou se ele tivesse dado outro, iria para outro caminho e lá na frente se cruzar outra vez. Que nem quando acontecer em alguns tipos de filme que já tiveram em streaming por aí, que a gente escolhe o final, né? O que você quer a partir daqui? Ele vai para lá ou para lá? Aí você escolhe e vai ter um final diferente para cada filme. Você pode fazer a mesma coisa com cenários, né? A única coisa é que você precisa tomar cuidado com a árvore de decisão, porque cada ramo vai gerar outros ramos. E às vezes fica muito complexo isso e você não consegue controlar a narrativa. Então, é preciso cuidado com o impulso criativo e vincular esse recurso à meta que você tem naquele cenário determinado, seja ele prático, seja ele de simulação virtual ou simulação realística, ele tem que ser muito direcionado. Então, o aluno pode fazer caminhos diferentes, mas ele vai chegar no final. Aqui é só um exemplo com 3 ramos iniciais de possíveis respostas e 2 sub-ramos. Olha só quantos finais a gente pode ter, e isso pode ser complexo do ponto de vista de elaboração, porque tem que ter uma lógica. Tem que ter uma lógica para o aluno perceber que isso liga com a realidade. Aquilo que a Roberta falou lá no começo, super de acordo, que é a verdade. A verdade é fundamental. Se o aluno não percebe a verdade, aí isso não é assim que acontece. Aí cai toda por água abaixo a simulação. Então você precisa realmente ter sempre isso em vista. Então aqui eu já coloquei mais ramos, olha só a confusão que deu, né? Então fica bem mais complicado. Então, tenha isso em mente quando você vai montar os seus cenários realísticos.
deixar claro os possíveis caminhos e deixar isso claro e treinar os seus instrutores. Treinar os seus instrutores, treinar quem vai ensinar é fundamental. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Alexandre. Como sempre, uma excelente aula sobre revisão de metodologias de ensino. Sempre Verdade. professor, né? Um excelente professor, né? E agora, então, eu queria chamar o Fábio Amorim para falar um pouco para nós sobre o VENUT, que é o curso de Ventilação Mecânica Nacional. O Fábio é docente da Escola Superior de Ciências de Saúde, do Distrito Federal, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Saúde da Universidade de Brasília, coordenador do VENUT, coordenador do Programa de Atualização em Medicina, que é o programa da AMIB. Fábio, por favor, nos brinde com a tua excelente palestra. Muito obrigado pelo convite, obrigado, boa noite, Vanessa, Carmen, Roberta, Alexandre e Marcelo. São duas pessoas que eu aprendi bastante ventilação mecânica. Como o Alexandre falou, nós fizemos residência juntos e o Alexandre era o residente acima de mim e o Marcelo um outro ano na frente. Então, eu acho que foram pessoas que me contribuíram muito com o aprendizado na ventilação mecânica. Então, eu vou... Então, o aprendizado na ventilação mecânica, né, como o Marcelo falou, ele é muito importante. Se existe uma UTI, né, a partir do desenvolvimento de ventilação mecânica. E então, por que a gente tem que aprender ventilação mecânica, né? A pandemia de Covid-19, ela mostrou bastante, né? Reforçou a importância da ventilação mecânica para os cuidados e mostrou que a gente precisa avançar bastante nesse ensino da ventilação mecânica, né? O que a gente precisa? Evitar erros, né? Quando você fizer uma ventilação mecânica de uma forma não adequada, você vai levar a lesão pulmonar. Como o Marcelo mostrou, você tem uma chance alta de mortalidade, aqui no Brasil ainda maior, né? Então a gente tem que melhorar a conduta, o cuidado desses pacientes. A ventilação mecânica, ela é uma estratégia de tratamento que ela é complexa, então você tem que adequar o ensino, desenvolver competências dessas pessoas para trabalhar com a ventilação mecânica, né? Não tem como você jogar uma pessoa direto numa UTI ou numa emergência, ela não vai saber atuar diretamente com o ventilador. Então, eu preciso ter um ensino dessa ventilação mecânica para as pessoas, né? Com isso, padronizar os cuidados. E o VENUT ele foi concebido lá em 2009. E se a gente lembrar, naquela época, a gente já tinha lá uma perspectiva de você ter alguma situação de emergência, né? O que veio se concretizar com a Covid de 2020. Então, o curso ele foi iniciado em 2009, ele foi desenvolvido já para desenvolver competências essenciais para o manejo da ventilação mecânica. Então, Doutor, para colocar em modo apresentação, tá vendo ali na barra inferior, vai estar escrito anotações, comentários, no seu lado direito da tela no final. aqui, Perfeito. certo? Então, o curso o VENUT ele foi iniciado em 2009. Eu sou atualmente, acredito que eu seja o quinto coordenador do VENUT. Foi o Péricles, Alexandre, Bruno, Sérgio e eu, né? Ele foi desenvolvido com o objetivo de desenvolver competências essenciais para o manejo da ventilação mecânica, né? Procurando aplicar bastante os princípios fisiológicos na prática clínica, que as pessoas passem a reconhecer e corrigir problemas comuns na interação paciente-ventilador. Então, a pessoa passar a identificar sincronias que muitas vezes elas passam despercebidas, né? E o mais comum é
se partir para a estratégia de sedar o paciente, em vez de tentar identificar sincronias. Então, o curso ele busca aplicar esses conhecimentos numa vida real, né? Você considerar consolidar o aprendizado com atividades práticas e casos clínicos reais, como o Alexandre falou, fazer uma conexão do abstrato ao prático, e com isso você ter uma aprendizagem significativa, né? Então, a gente conseguir que a pessoa tenha um aprendizado que seja significante para ele, que ele tenha aplicado no mundo real, que ele consiga usar e aplicar e manter esse conhecimento a um prazo maior. Então, o grande desafio do Venute é a gente lidar com essa formação heterogênea, né? Então, é conseguir levar o curso para as diferentes regiões do país, capacitar as pessoas, os estudantes, para que eles adquiram experiência, percam medo da ventilação mecânica, né? Os estudos mostram que muitas vezes você tem uma alta taxa de medo dos profissionais quando eles vão estar em frente com o ventilador, então você tem que fazer perder o medo, começar a praticar, mas praticar com responsabilidade. Então, a importância das estratégias online, estratégias de simulações, para a pessoa já desenvolver a prática e depois ir para a ventilação mecânica na atividade profissional. É muito difícil um médico ele atuar sem precisar de trabalhar com ventilação mecânica se ele estiver num ambiente de emergência, em centro cirúrgico, com anestesistas ou numa UTI, né? Então, é importante que os profissionais estejam preparados para trabalhar com ventilação mecânica. Na Covid, a gente viu um déficit aí de especialistas para atuar em ventilação mecânica muito importante. Então, é importante que a gente consiga multiplicar isso no Brasil, né? E a gente tem uma grande dificuldade de infraestrutura e logística, né? A gente tem que levar o curso aos diferentes locais do país. Ele não é um curso que seja estritamente online, né? Ele também tem a modalidade online, mas a gente é um curso que ele foi desenvolvido para ser presencial, né? Então, você tem que levar ventilador, geralmente são 3 ventiladores que são levados para cada curso, e tem o deslocamento de instrutores. Então, essa é uma logística bem trabalhosa, e nesses momentos de práticas são muito importantes, que nós conseguimos ter uma interação grande com os estudantes e tirar as dúvidas. Então, acho que a parte prática é essencial no curso e é uma coisa que nós temos que valorizar e sempre manter essa atividade cada vez mais voltada para o significado que a pessoa tem com aquele momento. E com a Covid-19, nós tivemos aí o advento do Venute Online, que é uma possibilidade que nós tivemos de abranger mais pessoas com Venute, né? Então, você teve um começo dos Venutes Online, que eles continuam sendo ofertados aí ao longo dos anos depois de 2020. Então, em 2024, quando eu assumi a coordenação do Venute, nós tivemos 16 cursos, desses 13 foram presenciais e tivemos ainda 3 online. Então, nós tivemos cursos em todas as regiões do país. Em 2025 foram 18 cursos, 18 cursos, sendo no primeiro semestre 9 cursos presenciais e 2 online. E em 2025 fomos 18 cursos, né? No segundo semestre vamos ter agora mais 6 presenciais por enquanto, ainda podem ser agendados novos cursos e mais um online. Então, desde 2009, quando o curso começou, pelo levantamento que eu fiz, o Venute já foi ofertado em 41 cidades, sendo 12 do Nordeste, 12 do Sudeste, 6 do Norte, 6 do Sul e 5 do Centro-Oeste. E, para isso, nós contamos com 34 instrutores, sendo a maioria da região Sudeste, né, 8 do Sul. No Norte e no Centro-Oeste nós só temos um instrutor em cada uma. Isso aqui mostra uma necessidade de a gente multiplicar instrutores aqui no Brasil, né? Acho que é sempre importante ter alguém da própria região
onde for ofertado o curso, para saber realidades locais, né? Então é importante ter uma pessoa mais próxima, pelo menos um dos 3 instrutores ser de uma realidade mais próxima do local. Então, o que são desafios para a gente aprimorar o curso, né? Aqui já aproveitar para abrir para algumas questões depois. O que a gente precisa definir, que são as competências essenciais para o curso, né? A gente tem que desapegar de tópicos que não são indispensáveis, né? Ver o que é importante, o que precisa ser multiplicado pelo Venute, o que é necessário para o profissional no dia a dia, que esteja trabalhando com a ventilação mecânica, que competência que ele precisa para atuar, até na enfermaria, na UTI, né? Então, tem um equilíbrio entre a teoria e prática, né? A gente deixar, reforçar atividades práticas, reforçar casos clínicos reais, né? Incluir tecnologias na ventilação mecânica, a gente sempre a tecnologia, elas vão avançando, vem aparecendo novos modos, aparece monitorização de pressão esofágica, tomografia de impedância elétrica. A gente pode incluir essas tecnologias, mas a gente não pode perder o pé no chão. O que é importante para os profissionais de saúde, para quem está no dia a dia, para cuidar desses pacientes, né? E sempre ter uma avaliação, um feedback, que também deve se dar dentro do curso, né? Para a gente sempre estar procurando aprimorar, ver se a gente está ensinando e estão aprendendo realmente, não ensinar não garante o aprender, né? E sempre está tendo aprimoramento contínuo do curso, né? E o que é muito importante é promover uma formação continuada após o curso. Então, fazer com que a pessoa procure ter uma formação continuada, ou até mesmo nós desenvolvemos estratégias no Venute para que a gente possa promover essa formação continuada, para ter novos contatos depois do curso, algumas estratégias para nós podermos promover que a pessoa se sinta confiante, comece a praticar e que tire as dúvidas. Então, a gente tem que pensar em algumas estratégias para promover que essa formação continue mesmo depois do curso, né? Garantir que a pessoa também promova o seu conhecimento, se aprofunde ainda mais na ventilação mecânica. Então, o que a gente tem de perspectivas, né? É definir claramente as competências que se espera serem definidas no curso, né? De lembrar que é um curso de 20 horas. Promover uma divisão em 2 módulos, provavelmente você tem um Venute básico e um avançado, que é o que nós temos discutido no board do Venute. Tem uma ênfase em metodologias ativas, atividades práticas, ter uma aprendizagem significativa. Se eu faço uma aprendizagem e não tenho significado, a pessoa não retém. Então, a pessoa tem que entender daquilo que está sendo explicado, usar a experiência prévia para a pessoa poder interiorizar, né, esse ensino e desenvolver competência e poder aplicar. É muito importante a inclusão de novas tecnologias no curso, né? Uso de ferramentas de simulação virtual. O XLang estamos tendo conversa para ter a atuação do XLang junto ao Venute. Continuar essa expansão e multiplicação do Venute para diferentes regiões do país e fortalecer parcerias, né? Eu acho que a gente precisa fortalecer parcerias para melhorar essa estratégia de alocação de ventiladores e também dos simuladores para os cursos de ventilação, para os cursos do Venute, né? Então, obrigado, era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Fábio. Excelente apresentação. Nós vamos dar início à discussão agora, né? A gente tem 6 perguntas aí, já que eu estava lendo aqui da plateia, né? E a primeira pergunta a gente vai iniciar a discussão com uma pergunta que a Betina Santos Tomás colocou para a gente, é exatamente a primeira pergunta que a gente tinha colocado aqui no âmbito da discussão, que é assim, a ventilação mecânica é uma coisa super importante nas UTIs, super importante nos hospitais, e na graduação a gente tem muito pouco. Teve 3 pessoas que comentaram sobre isso no chat, né? Que a gente não tem uma aula aqui, outra ali, mas não tem as bases da ventilação mecânica que a gente deveria ter
tanto no curso de medicina, como no curso de fisioterapia, como no curso de enfermagem, já ter as bases, né, fisiológicas da ventilação, o que que é um ventilador, para que ele serve, como que é o princípio físico. Então, eu gostaria da gente expor, conversar, né? O que que vocês acham disso? A MIB já está tomando iniciativa de conversar com, tem os ligames, tem as ligas, mas assim, o que precisa é no Brasil as universidades terem como matéria da graduação um curso de ventilação mecânica para todos, né? Tem as bases da ventilação, mesmo que se você for ser um cirurgião, ser um psiquiatra, você tem que ter aquela base de como funciona a ventilação. Então, quais são os desafios para isso? O que que vocês acham disso? Por que que a gente não tem isso no nos cursos de medicina em geral, né? Tem um ou outro que a gente se informou, mas é raro ter assim os princípios da ventilação e ter uma formação básica de ventilação para os alunos dos profissionais de saúde logo na faculdade. Então, quem que gostaria de externar opinião? Que essa é uma das perguntas que eu acho que a gente precisa discutir e a gente precisa tomar alguma providência também como sociedade, né? Marcelo, Marcelo, Ok. Alexandre, levantaram a mão, pode falar, por favor. Joia. Carmen, eu queria compartilhar, primeiro agradecer a pergunta da Betina Santos, né? E dar um alô para ela. E a gente tem uma experiência aqui na Universidade Federal do Ceará com alunos no 8º semestre, né? Então, no 8º semestre, que é o semestre antes do internato, a gente tem um módulo de terapia intensiva. E aí, nesse semestre, os alunos têm um treinamento que dura mais ou menos quase 2 semanas e meia, de aula teórica, simulação e vivência na UTI, de visita à UTI, em ventilação mecânica. E o que é fascinante, que me emociona sempre, sempre, todo semestre, é o aluno que teve essa aluno, a gente está falando, portanto, de alguém que nunca viu ventilação. Mas ele vê numa simulação e Uhum. depois indo lá na beira do leito, ele perde o medo, que o Fábio citou, do ventilador. E é fascinante, porque a gente entra na UTI com um aluno, ele vai lá, professor, ele de longe vendo o ventilador. Professor, aquele paciente está com autopipe, né? Aí eu disse, pô, está funcionando Pegou. o treinamento técnico para o aluno, né? Então, eles perdem o medo. E eu acho que isso é muito bom, porque eles vão entrar depois no internato, e aí eles falam de experiências que ele vivenciou no SAMU também, visitando pacientes até em casa e tendo que entubar e tudo, né? E acompanhar isso, e em plantões. Então, e graças ao quê? A ser no currículo formal da faculdade. Isso, todos os alunos da Universidade Federal têm treinamento dessa forma e todos saem com uma noção básica, pelo menos, né? Pelo menos nessa fase do curso. Isso acho uma experiência que eu queria compartilhar com os colegas até e saber como é que está sendo feito hoje também, né? Porque realmente não é homogêneo, a gente sabe. Isso é bem heterogêneo e varia muito de escola para escola. É, além de concordar com o que o Marcelo falou, eu realmente não estou enfronhado na vida de graduação a ponto de falar, saber tudo que está, mas a percepção que eu tenho é que não é homogêneo porque não é uma obrigatoriedade que haja uma cadeira de medicina intensiva. Antes de ter um curso de ventilação mecânica, acho que a gente teria que ter uma Exato. cadeira de medicina intensiva obrigatória, né, como tem todas as cadeiras obrigatórias. Então, é uma questão de passa pela discussão de currículo na faculdade, e aí dentro da medicina intensiva você ter os princípios básicos da ventilação mecânica. Não tenho dúvida nenhuma que isso é um assunto que com certeza a MIB discute e isso tem que ser levado a esferas federais para discutir nos canais apropriados para que se possa ser implantado. Mas isso teria um impacto brutal tanto na procura pela especialidade, medicina intensiva, que eu acho que isso também influencia, o aluno passa a faculdade inteira sem saber que é uma especialidade de direito e como fazer, como é, como que não é. Então, eu acho que só teria aspectos positivos. Roberta?
Oi, acho que o doutor Fábio levantou antes. Ah, foi. Desculpa, eu Oi. não vi. Pode ir. Fala. Então, queria ser Roberto. Eu acredito que a ventilação mecânica, por ela mesma ser complexa, e como a gente tem atuado com o ensino médico, que seja interdisciplinar, com metodologias ativas, saindo de disciplinas, né, partindo para problemas, ela é muito propícia para o ensino, né? Você tem que integrar fisiologia respiratória, quando você desenvolve problemas de fisiologia respiratória, acho que é muito, acho que a gente tem que estimular, né? E quanto mais docentes intensivistas, quanto mais a UTI ela se entrar dentro da graduação, acho que você tem um movimento que tem que ser feito, né? Você vai ter uma maior abrangência e um medo menor do médico formado de ter que entubar um paciente, né, que você ainda você vê bastante, e ter que lidar com o ventilador, né, porque você colocar no ventilador e não saber, não ter a competência para ajustar parâmetro, para você não piorar ainda mais o que está ruim, aí vai acontecer o que nós vimos na Covid, né? Que foi pacientes sem ter uma pessoas capacitadas para mexer com ventilação mecânica, tendo que atuar na ventilação. Então, a gente tem que estar prevenido quanto a isso, e eu acho que a ventilação mecânica, por ela ser, é assim, é o que me fez ir para a UTI, foi a ventilação mecânica. Então, ela se a gente não está usando na graduação, nós estamos perdendo uma ferramenta aí, excepcional. Muito bem. Aproveitar Roberto. o gancho do doutor Fábio, eu acredito também que a questão da ventilação mecânica ela pode ser inserida em diversas disciplinas. Nós aqui estamos entre pneumologistas e intensivistas. A gente viu um afastamento, mesmo com a pandemia, do pneumologista desse doente grave. E, a- ao meu ver, é um retrocesso. Por quê? Porque os nossos doentes, eles são doentes potencialmente graves. A nossa população é uma população de idade avançada e que tem doenças que eventualmente vão os levar à terapia intensiva. Eu lembro um pouco da minha residência de pneumologia na UFRJ, aonde a gente não tinha vaga na UTI e a gente ficava com o doente entubado na enfermaria. E na enfermaria existiam internos de medicina, agora eu não me recordo qual era o ano, mas enfim, e vocês falaram muito bem a questão do medo. Eles tinham medo. Então, a partir do momento que tinha um doente entubado na enfermaria, não estou falando que isso aqui era o certo que era o errado, era o que a gente podia fazer naquele momento, eles não entravam mais. Eles não viam mais esse doente. E esses mesmos internos, eles tinham a oportunidade de também ver pacientes, por exemplo, numa sala vermelha na emergência, entubados na emergência. Então, a ventilação mecânica, ela percorre esse aluno da graduação. Eu não sou professora de graduação, né? Só de pós. Mas, ao meu ver, a ventilação ela percorre esse aluno em diversas disciplinas, hoje, na graduação, o que torna ainda mais necessário a gente ter essa força-tarefa para implementar essa homogeneização do ensino. Perfeito. Ok. Vamos fazer a próxima pergunta para vocês. Quem questiona é o Hernando Souza, ele trabalha como Marcelo Alcântara no Respilab. E ele queria saber de vocês como é que vocês enxergam o uso da inteligência artificial nas trilhas do conhecimento. O que é que vocês acham do uso da inteligência artificial? Responder aqui. Bom, eu acho que é um caminho que está se trilhando. Nós estamos abrindo esse caminho da inteligência artificial. Todos esses simuladores é uma forma de inteligência artificial. Marcelo está aqui para corroborar com isso.
e não só a questão do simulador, mas a questão dessa gamificação. Como o Isola falou sobre a gamificação no ensino, é uma das etapas, é uma das formas que nós utilizamos no ensino, principalmente no ensino online, e eu vejo a gamificação com a inteligência artificial, nessa inteligência artificial se retroalimentando das informações, algo que é um caminho sem volta, mas um caminho extremamente interessante para que a gente possa utilizar esse tipo de tecnologia ao nosso favor e a favor do nosso aluno. Não tenho nenhum tipo de, não sei se alguém tem aqui, mas não tenho nenhum tipo de medo e nem de caso contrário. A gente vai estar Uhum. retrocedendo. O É, Pedro está perguntando tem várias perguntas sobre IA, né? Acho que tem 8 perguntas e acho que 6 são sobre a IA. Eles estão perguntando como é que vocês veem também aplicar a IA no ensino da VM, né? Se é isso, com trilhas, como é isso. que vocês enxergam se ela pode ser aplicada também no ensino? Isso. A IA, ela tem sido muito discutida nos congressos de educação, inclusive a questão do medo, que a Roberta falou. A IA vai substituir o professor, a IA vai substituir, e não é nada disso, né? O professor ele vai estar sempre ali, o facilitador, ele vai trazer uma experiência clínica que a IA hoje não tem. Vai ter um dia, mas hoje não tem. Eu acredito que vai ter um dia. A gente chama de inteligência, né? Aí é uma discussão que a gente vai, vou botar lenha na fogueira. Eu, pessoalmente, humildemente, não considero ainda inteligência. Eu acho que inteligência é alguma coisa que brota e vem. Eu acho que ela tem uma rapidez que a ação inorgânica, né, que é dos computadores, de conseguir fazer as coisas rápido e montar uma coisa, pegar a informação rápido em tabelas e montar, e a gente fica bobo. Nossa, como é que montou tão rápido um texto com essa qualidade, com essa, né, e fazer programas de computador, enfim, tudo muito rápido. Então isso espanta a gente. Mas eu acho que vai chegar no momento que vai ter inteligência. Hoje, o que que eu penso no ensino? Que você pode usar a inteligência para programar os seus cenários de uma forma muito legal. Então, quando eu falei usando a narrativa de Ramos, né, o Branch Narrative, é exatamente isso. Quer dizer, o aluno deu uma resposta que pode abrir 3 opções de evolução do paciente. E a inteligência pode te ajudar nessa hora a saber para onde conduzir e depois, se ele der outra resposta, para onde reconduzir e nos ajudar nessa criação desse cenário. Acho que isso é muito, muito útil, porque ah, ah, pode abrir, às vezes, vários guarda-chuvas de opções que a inteligência pode trazer nesse sentido a criação do cenário. Com relação à execução propriamente dita, eu acho que a inteligência ela pode ser muito útil na interação com o aluno também. Se você souber fazer os devidos propaganda, não sei onde devia essa palavra, a devida programação, Uhum. ela pode ser muito útil. Temos um colega, não vou falar o nome dele porque é um projeto que ele está montando, ele me pediu para participar testando, e eu falei, olha, tá indo bem, mas tem que fazer mais, quer dizer, você vai respondendo e ela vai te levando no caminho, a inteligência vai interagindo com você de uma forma muito legal, mas ainda a gente percebe, você fala assim, mas e se tivesse respondido aquilo? Ele, isso ainda estou programando. Então, você tem que ver que a coisa está indo, está evoluindo. Eu vejo um futuro muito promissor, eu sou super a favor, nada contra também. Mas temos que ter a humildade de usar da forma mais sábia, se é que isso já está definido, né? Uhum. Sim. Marcelo, Roberta? Queria comentar também, esse tema da inteligência artificial, claro que é irresistível e todos nós já estamos usando várias ferramentas ditas de inteligência, eu concordo com o Alexandre, é questionável essa palavra inteligência, mas a gente acaba usando, né? Porque virou Uhum. um jargão. A gente está pensando, por exemplo, na plataforma Xlang, a gente já tem pensado, e talvez a inteligência ajude muito nisso, a criar um sistema parecido com o que o ChatGPT faz para interagir com o aluno e guiá-lo em trilhas de conhecimento, né? Obviamente, isso demanda programação, isso demanda pessoal de computação
que lida com isso, mas sem dúvida a tecnologia agora está muito mais fácil para fazer isso. Fico imaginando também o Venuti tendo ferramentas desse tipo para conhecer o perfil do aluno e guiar um aluno ao longo, por exemplo, de uma avaliação, um pré-teste, né? Por exemplo, ele poderia fazer e avaliar e estratificar os alunos. Quer Eu dizer, ia comentar as isso. ferramentas, não é? Não Para é, Alexandre? avaliação, assim, Então, sido muito discutido para avaliação. exatamente. E ele pode ajudar também na revisão de conteúdos, no sentido de revisa esse texto, corrige aqui e ali. Ele também tem ferramentas bem simples que ajudam o professor a produzir conteúdo, revisar o seu próprio conteúdo, né? Revisar o seu conteúdo. Então, acho que a tendência vai ser um uso amplo e de diversas modalidades Sim. de IA, né? O que eu lamento são os ventiladores mecânicos estarem ainda sem IA embutida Mas dentro deles. Isso é é muito, inevitável. assim, triste ainda, mas vai vir, mas ainda Vai está vir, pouco vai ainda, vir. né? Então, e aproveitei para dar essa alfinetada aí Acho que a nos indústria fabricantes de está ventiladores, né? observando para qual que se vai ter alguma homogeneização, de se vai ser mesmo o chat GPT ou se vai ter outra, Exato. para então embarcar, onde ela vai embarcar, né? Eu não sei se eu posso só completar o que você comentou, antes da Roberta e o Fábio Ah, fazerem uso, né? Você falou de uso para avaliação, né? Uma das coisas que a gente fez lá na IMED, no nosso curso, e a gente gostaria que um dia isso acontecesse com o Venuti, é justamente a gente poder fazer a parte híbrida, parte do curso ser online, e aí a Exato. inteligência poderia entrar muito. Para quando a pessoa chegar no curso, ela chegar para o mais nobre, que é a parte de pôr a mão na massa. Não que dar aula teórica não seja nobre, mas a gente assim, vamos falar, no Fábio, eu não sei se você fez esse levantamento, mas eu acho que já tivemos mais de 300 Venutis desde que começou. Eu estou chutando aqui, tá? Não Não, eu sei se só olhei falou. as cidades. E eu não sei se Então, eu faltou não sei, alguma. mas se chutando na média Por dos aí. anos, a quantidade que tem e tal, deve ter batido aí uns 250, 300 anos. É muito curso. Então dá para a gente ter alguma ideia. Obviamente não participei de todos, ninguém aqui participou de todos, mas a gente tem uma noção e é ponto comum. O aluno chega e ele, apesar de ter uma apostila, apesar de ter uma orientação de estudo prévio, eu gosto da Venuti com o Ricardo, que ele sempre faz umas perguntas no começo assim: quem abriu a apostila? Quem leu a apostila? E ninguém levanta a mão, né? Quer dizer, eles vêm cruz para o curso. E aí você vai nas primeiras 4, 5 aulas, que são aulas muito importantes, e eles estão com aquela cara de horror. E aí vai passando o tempo, e é um curso denso, e aí só quando eles fazem a primeira aula prática é que você vê que realmente começa a cair as fichas, né? Então eu acho que essa dinâmica a gente precisa implementar de melhoria no curso. E aí vem Xlang, vem a inteligência artificial, vem quizzes, vem casos clínicos, né? O que a gente faz hoje é ter aula teórica online em alguma parte e a gente revê a aula teórica resumida presencial e depois em seguida um caso clínico. Seguindo o caso clínico, demonstra com Xlang, não sei o quê, antes de partir para ir para o ventilador. E olha, o pessoal gosta. O pessoal reage melhor do que de ficar só Uhum. direto na teoria. Uhum. É Tem que fazer uma autocrítica, né? A gente tem que se autocriticar para melhorar, né? jornada. Mas Perfeito. eu falo isso muito com os meus sócios, né, na mentoria, que somos todos professores. Vamos deixar um material prévio para esse curso. Então, a gente faz um compilado de artigos, às vezes de resumos, de textos nossos, enfim, nem 10% acessa isso. Não fala-se muito em student-based learning, né? Estamos falando aqui de adultos, de profissionais já formados, especialistas, muitas das vezes, mas na prática é uma falha e o que o Alexandre falou, acho que talvez uma falha nossa nessa forma de estimular esse aluno a vir com um certo conhecimento prévio já homogeneizado para as estações. E uma outra, vocês falando aqui, eu lembrei que eu conheço uma startup, aqui agora me fugiu o nome, mas tem uma startup que trabalha com inteligência artificial e com realidade aumentada em diversos cenários
de emergência e de UTI, e que seria algo assim extremamente extraordinário para a implementação em universidades, justamente daquela forma do medo, né? Que todo mundo falou aqui, do medo desse aluno de entrar, às vezes até da impossibilidade da CCIH e de medidas realmente de proteção de segurança desse aluno, dele ter o primeiro contato com a ventilação mecânica e com doente respiratório grave através da realidade aumentada. Uhum. Então, eu acredito que uma grande possibilidade que a gente tem com a IA é a análise de desempenho, né? Ela rastrear erro e já durante a atividade, durante o curso, a gente conseguir já ajustando, tendo feedback de conteúdo de revisão. Fora todas as outras que já foram faladas, assistente virtual, simulador inteligente, realidade virtual com IA. E o ventilador com IA seria interessante, mas a gente não pode esquecer que ele só faz associação, né? Então ele vai trabalhar com o comum, ele não vai ter essa complexidade. A gente diferenciar o que a gente tem que ensinar aí para os estudantes é saber aplicar na cada condição, mas é bem interessante. Eu acho que a gente nunca, mas ele não tem inteligência, né? Eu concordo com o Alexandre, é só um algoritmo de E aí classificações. tem um lado, do ponto de vista jurídico, de responsabilidade, que a empresa, o seu ventilador passar a tomar decisões de subir PIP, baixar PIP, subir FIO2, baixar volume corrente sozinho, quem responde? Né? Se for feita uma conduta questionável. Esse é um assunto já mais delicado, mas é um lado que acho que a indústria deve estar ainda palpando isso também para tomar esse avanço. Agora, isso é achismo, né? Estou falando opinião sem Uhum. menor embasamento. É, em relação à questão de realidade virtual, olha, são vários congressos que eu tive oportunidade de ver e, assim, é um negócio fascinante e acabou. Então, assim, você tem todo um problema com a realidade virtual. Você tem um problema técnico de usar óculos caros, você tem um problema de você ter uma curva de aprendizado de uso e você tem um problema no dimensionamento do que você quer com aquela estação. Então, se você quer entrar na estação para colocar o cara dentro do ambiente de hospital, para que ele se veja dentro do ambiente, para que ele explore o ambiente, é legal. Agora, se você quer que ele entre para aprender uma habilidade manual, um skills que ele tem que treinar, um hard skill, uma massagem cardíaca, é limitado. Se você quer que ele faça uma interação com o paciente para tirar uma história, não precisa de óculos virtual para isso. Aí você fala, mas tem o wow factor, os jovens gostam, é legal. Tudo bem, mas ainda não está comprovado por trabalhos que isso faça realmente uma grande diferença brutal, seja um game changer no ensino. Ainda não. Talvez vá chegar um dia, mas ainda não. Tá? Então, assim, a gente tem curso nosso que a gente usa em parceria com a indústria, e assim, eles vieram, trouxeram os óculos, a gente colocou, não é de ventilação, é um outro assunto, e aí falou, não, porque aí eles vêm, eles fazem. Eu falei, mas tem gente que não consegue nem ficar em pé com óculos, fica com tontura, tem limitação. Alguns óculos são com joystick ainda, são mais antigos, então você tem que aprender, tem uma curva de aprendizado. E a estação dura 40 minutos. Como é que eu vou ensinar a usar o óculos para depois o cara aprender o que eu quero que ele aprenda na estação? Aí nós mudamos o processo da estação. Vai ter um professor que vai ficar com óculos, os alunos vão entrar com óculos e esse professor vai executar a ação e os alunos vão acompanhar junto. Aí funciona bem. Então, tem tudo isso que acho que a inteligência artificial pode ajudar no sentido de dimensionar esses cenários e tudo isso, e explorar ao máximo o recurso dessas novas tecnologias, por assim dizer. Então, nós temos 2 minutos finais agora, né? Então, eu vou responder para Rita Leite. Eu não, o Fábio vai responder para Rita Leite, que ela quer saber quais os critérios para ser o instrutor local do Venute. Eu vou pedir para o Alexandre finalizar falando para as pessoas como elas podem acessar, para quem nos está nos assistindo, as orientações práticas de ventilação mecânica da MIB SBPT, porque é uma ferramenta bastante importante para se atualizar e para guiar o que está em voga hoje em dia sobre ventilação mecânica. Então, Fábio, para falar para Rita Leite, quer saber como que ela pode ser uma instrutora local do Venute. Primeiro, o inicial é fazer um V-Noite e ter um rendimento compatível com o do instrutor, né? Então, ter um rendimento bom no V-Noite. E
depois você atuar num VNUD como trainee, né? E a MIB, ela está ajustando, né, como é que é a entrada de instrutores nos cursos, né? Isso aí, então a gente tem que definir, ter uma Ela definição. tem como entrar em contato? Com quem que ela entra em contato? Pode ser com a coordenação do VNUD. Só que a gente tem que ver que teve uma discussão aí de como é que está sendo a entrada dos instrutores, né, nos cursos da MIB. Tem um limite, né, também de curso que pode ser instrutor, mas a princípio tem que ter feito um VNUD com um rendimento aí compatível. Agora, é importante, né, a gente ter a multiplicação de instrutores no Brasil, que são pessoas que vão ter a formação, né, pra multiplicar, né, as pessoas de ventilação mecânica aí no Brasil afora. E as orientações, Alexandre? Então, pessoal, nós tivemos aí no ano passado, né, sob o apoio da doutora Carmen, possibilidade de fazer as orientações práticas de ventilação mecânica da MIB-SBPT. Foi uma revisão dos últimos 10 anos da anterior, né, uma atualização, e é um documento muito importante, porque é um documento que ele é prático, justamente como o nome diz, para vocês usarem à beira-leito, com as evidências mais recentes, e todos que estão aqui participaram, de maneira que vale a pena vocês usarem. Eu pedi a Gislene que coloque no chat, não sei se ela acabou de Está colocar no colocando agora. chat, tá, o link. Esse link vocês podem salvar, ele é um link que não vai. A MIB fica mantendo esse link no ar. Com esse link vocês têm acesso constante às orientações, tá? Para uso no dia a dia, para navegar, achar da maneira mais simples o assunto. E essas orientações, elas são multiprofissionais, tá? Então, elas envolvem fisioterapia, enfermagem, odonto, nutrição, tá? Fono. Então, temos aí vários aspectos importantes que todos podem revisar e, com isso, procurar aprender. Eu quero agradecer, acho que talvez cada um vai falar um pouquinho, eu quero agradecer mais uma vez a minha participação, a honra de estar aqui, o convite, e deixar só uma sementinha para cada um, que a gente tem que ser um pouquinho autodidata às vezes, tá? Eu me lembro, o Marcelo foi meu residente, né? Eu fui residente dele, quer dizer, a gente foi meu R2, e a gente teve a possibilidade, a gente ia à noite na UTI, a gente pegava o ventilador e colocava luva uma dentro da outra e esparadrapo, É verdade. sentava na frente do ventilador e mexia no ventilador, estourei várias luvas até entender Era como a época funciona do a Ventrac. né? Depois veio o Ventrac, aí a gente fez a mesma coisa. Então, assim, eu sugiro que tem toda essa tecnologia, tem tudo isso que a gente falou, mas assim, vai lá, se dedica, você vai conseguir aprender. Sim. Gostei. Marcelo, Roberta, Fábio. Uhum. Bom, mais uma vez, obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Todos vocês foram meus mestres, são meus mestres, inspiração. É muito bom poder fazer parte dessa comissão, dessa equipe e trazer, né, o que a gente vem pensando, elaborando para os profissionais de saúde, incluindo nós mesmos, que também precisamos de constante atualização. Eu gostei muito que a Alexandre falou agora, porque me lembrou a minha época também de residente, que eu saía do plantão, às vezes ficava até mais tarde, e como eu falei para vocês, né, eu ficava com o paciente entubado na enfermaria e ficava lá olhando e pegando um livro, um artigo, muitas das vezes era da Carmen, Interação Coração-Pulmão, aquele, Ah, aquele é legal. Eu estava relendo ele, tá atual tá ainda. muito bom, eu ainda uso É ele. muita, é antigo, mas está bem atual. Mas era aquele mesmo, aqueles desenhinhos, e eu ficava É, A quebrando a fisiologia não cabeça. muda. E uma coisa que também o Alexandre falou, né? A hierarquia de você estar junto, às vezes do interno, às vezes do outro residente, teu R+, o teu preceptor, isso tudo vai criando um ambiente colaborativo de aprendizagem, né? Uma forma que eu entendo errado, vem um preceptor, um residente me corrige e está tudo bem. Isso
né, desde que o mundo é mundo vem funcionando. Eu acredito que a inteligência artificial ela só vem como uma cereja do bolo nessa nossa interação de humanidade entre nós mesmos, profissionais, e o nosso paciente. Uhum. Bom, excelente. Eu queria aproveitar e pegar o gancho da Roberta e dizer que, primeiro, deu muita saudade agora, porque o Alexandre lembrou aí dos tempos de UTI escura à noite, a gente lá Né? mexendo no ventilador de tudo que é E jeito, memoriais. e gerou muito aprendizado mesmo. Mas eu queria também expandir a ideia de que a gente aprende muito com o pessoal da engenharia clínica, com o Sim, fisioterapeuta, o Sem enfermeiro dúvida. que monta o sim. ventilador, né? Então, essa visão multiprofissional Multi da é ventilação tudo. mecânica é muito importante também, né? A Xlang, por exemplo, é muito utilizado pelo time de fisioterapeutas aí por muita gente, muitos cursos, e eu tenho muito feedback. E a gente colocou um capnógrafo no Xlang porque eu fui dar uma aula para anestesista, e aí a primeira coisa que o anestesista olhou, ele disse: cadê o capnógrafo? Aí eu, Não, pá! ficou maravilhoso. E Eu aí amei. a gente Muito A hora que bom. eu vi o Capinógrafo ali da Axlang, eu falei, que lindinho! aí foi porque a gente teve uma interação com outra especialidade que vê a coisa de outro jeito, né? Um outro ângulo, né? Não é interessante isso, né, Alexandre? Então, essa Muito. visão multi é muito importante Muito na legal. ventilação, né? E obrigado pela oportunidade, uma maravilha essa mesa, essa live.